E nós vamos ler hoje, capítulo 9 de Atos, versículo 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pai, aqui está a tua palavra, ministra nesta noite a cada vida, Senhor, a cada vida que aqui está, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, continua falando conosco, no nome de Jesus, amém. Tome assento, queridos. Nós estamos diante do início da igreja, e depois de um grande milagre, a cura de um coxo de nascença, que tinha 38 anos, e esse coxo, esse milagre causou um grande rebuliço na cidade de Jerusalém. Os apóstolos foram presos por conta desse milagre. Depois o anjo do Senhor, o anjo foi e libertou os apóstolos. Depois eles foram presos de novo, e ali eles são chicoteados e são mandados a não mais pregar sobre o Evangelho de Cristo. Mas, nas palavras de Pedro, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuam ali pregando o Evangelho. Isso atrai muitos inimigos, os defensores da religião judaica, e dentre eles, aquele que mais se destaca era um jovem chamado Saulo. Um jovem que havia sido aluno, discípulo de Gamaliel, o mesmo Gamaliel que vai dar um conselho ao Sinédrio, que era aqueles que decidiam ali acerca da fé. A gente entender esse texto aqui, a gente precisa entender que naquela época a religião, os líderes religiosos, eles tinham poder de polícia. Então eles eram uma combinação de governo político e governo religioso, né? Então não é como hoje. Nós, graças a Deus, né, não temos poder de polícia, mas eles tinham poder de polícia. Então eles podiam mandar prender, eles só não tinham poder para mandar matar, né? Eles prendiam na prisão, eles falavam, mas quando se diz respeito à lei judaica de blasfêmia ou disso, eles poderiam apedrejar, o que aconteceu com Estevão, que foi morto apedrejado. Então nós estamos diante de uma grande perseguição que espalhou muitos seguidores de Cristo, e alguns deles se concentraram na cidade de Damasco. Saulo, que era um jovem que tinha se destacado dentro da sua geração, era uma espécie de popstar da religião da época. A Bíblia vai dizer que ele consente com a morte de Estevão, e ele começa a prender os cristãos ali em Jerusalém, a matar pessoas. Ele começa até mesmo a obrigar que as pessoas negassem o nome de Jesus, blasfemassem sobre Cristo. E ele encabeça uma perseguição implacável, para com os cristãos, que naquela época ainda não eram chamados cristãos, mas sim os do caminho. E Saulo, ele entende que Damasco, na época a cidade era um centro comercial, onde muitas caravanas do mundo inteiro convergiam para lá, e ele ali vai até Damasco porque ele quer impedir que esta doutrina, que o Evangelho de Cristo seja propagado em todo o mundo. Então o que é que ele faz?
A Bíblia vai dizer, e Saulo respirando, diga comigo, respirando. Ele estava respirando. Essa palavra que é epineion, ela fala de intensidade. Saulo era um homem intenso, traz a ideia de intensidade. Ele era uma pessoa determinada, e isso, irmão, chama a atenção de Deus. Aleluia, sua determinação chama a atenção de Deus. Deus gosta de pessoas intensas. Deus gosta de pessoas determinadas. E a Bíblia diz que este homem se dirige ao sumo sacerdote, e ele pega cartas para que ele fosse trazer os cristãos que estavam ali em Damasco presos. Observe bem que o nome de Saulo é de um hebraico, o nome grego Saulo é Saul, né? É traduzido para o português como Saulo, é do hebraico Shaul, e este nome significa desejado. É interessante que na Bíblia os nomes falam muito da história da pessoa, ou do presente, ou do passado, ou do futuro. O importante aqui é que Shaul significa desejado. E por quê? E eu quero trazer para vocês aqui, porque a intensidade de Saulo chama a atenção. Aleluia. Deixa eu te falar, Jesus está de olho em pessoas intensas, nas coisas lá fora, nas coisas do mundo. Jesus está de olho em pessoas que, aleluia, não desistem facilmente, em pessoas determinadas, em pessoas, irmãos, que são destemidas, em pessoas que, quando eles agarram algo, eles vão até o fim. E quando nós olhamos para Saulo, que ele perseguia, ele começou de uma forma intensa, ele agarrou aquela perseguição como um verdadeiro ministério. E eu creio que Jesus olhou para ele e disse: é você que eu quero. Deus gosta dos intensos. Deus gosta dos determinados. Deus gosta daqueles que, mesmo errado, ele vai, ele sabe, ele não está nem aí, ele bate, ele é teimoso, ele é destemido, ele não desiste com facilidade. Meu irmão, Jesus está de olho em você, Jesus está de olho na tua intensidade. Jesus está de olho em você que não desiste com facilidade, ainda que você esteja errado. Não se olhe, entenda aqui, Deus preparou o caminho de Damasco para Saulo. Quem sabe ele não vai te encontrar em um caminho de Damasco. Quem sabe Deus não prepara um caminho de Damasco para você, porque é no caminho de Damasco que Jesus se encontra com os intensos. É no caminho de Damasco que Jesus se encontra com os corajosos, com os persuasivos, com os destemidos, com os inteligentes, com os aplicados, com os determinados. É no caminho de Damasco que Jesus se encontra com os teimosos. É no caminho de Damasco que Jesus se encontra com aqueles que não se rendem com fracos argumentos. Se prepare, pois você, aleluia, chamou a atenção de Jesus, e Ele vai te encontrar no caminho de Damasco. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele vai, irmãos, até o sumo sacerdote. Eu chamo Saulo de o anti-apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo, a palavra apóstolo do grego apostolai, significa o enviado. Só que Saulo não foi enviado, ele se auto-enviou. Ele vai até o sumo sacerdote, pede carta, ele pede. A ordem não veio do sumo sacerdote, mas ele intenta, ele se auto-envia a Damasco. Irmãos, é muito, sabe, é uma pessoa, sabe, determinada. Ele dá a ideia ao líder dele, diz assim: não, eu quero carta, assine aí que eu vou lá, eu vou atrás. Tem pessoas assim que são assim, irmão, na vida. Elas são teimosas, elas são determinadas, elas não ouvem ninguém, elas não estão nem aí. E aí você diz assim: não tem jeito. Mas Deus gosta dessas pessoas. Deus olha para ela e diz assim: gostei de você. Deus gosta.
Observe bem o relato que Saulo vai falar dele. Ele aqui está falando um pouco dele, de Romanos 6. Ele vai falar sobre essa determinação, sobre essa aplicação que algumas pessoas têm. Algumas pessoas que são determinadas. E ele fala sobre isso em Romanos 6, versículos 17 a 19. E eu vou ler aqui para vocês. Olha o que ele vai dizer. Mas graças a Deus, olha, ele está falando para os romanos, os destemidos, os intensos. Ele vai dizer assim, ó: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, ele está dizendo assim, olha, vocês serviam ao pecado, obedecestes de coração. Olha o que ele vai dizer. Obedecestes o quê? Diga comigo, de coração. Fala, me ajude a pregar, diga, de coração. Isso, de coração, a forma da doutrina a que fostes entregues. Ele está dizendo assim, olha, quando vocês eram servos do pecado, vocês pecavam para valer. Vocês não brincavam no pecar. Vocês eram intensos. Você não era brincadeira. Vocês jogavam duro, meu amigo. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês não eram brincadeira. Vocês pegavam pesado, vocês eram destemidos. Aí ele continua. Aí ele diz assim, libertados do pecado, fostes feitos, diga comigo, servos da justiça. Aleluia. Quem recebe esta palavra aqui? Você foi liberto do pecado e você foi feito servo da justiça. Que glória, oh glória. Aí ele diz assim, falo como homem. Aí ele diz assim, olha, eu estou analisando aqui. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como, diga comigo, assim como, eu estava da mesma forma que apresentastes os vossos membros para servir a imundície e a maldade para a maldade, assim, ou seja, da mesma forma, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Deixa eu te falar, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, meu amigo, você não passava 5 dias, virava a noite no carnaval, você era brincadeira não, você saía, quando você acordava de madrugada para fazer o que não presta, você investia tudo, você pegava, você virava a noite, você aprontava. Paulo está dizendo assim, não, continue com essa força, não aplaque essa energia não. Só que eu quero agora que você entenda que Deus quer essa força sua. Deus não quer que essa força morra. Agora você vai usar isso para o reino dele. Quem está entendendo aqui? Deus quer essa tua intensidade. Deus quer essa tua entrega. Deus quer, aleluia, esse homem destemido, esta mulher ousada, essa mulher intensa. Não, Deus não quer você quietinha ali, não. Irmãos, sabe o que acontece? Quando nos convertemos, Deus não remove de nós a força, a intensidade que usávamos nas coisas do mundo, nas coisas que desagradavam a Ele. Ele apenas muda o sentido. Ele muda a direção. Ele diz assim, não, você usava para o que não me agradava, você usava para o que não prestava. Não, eu não quero que você pare com a força, eu só vou agora mudar a direção. Era isso que Deus estava fazendo na vida de Saulo agora. Deus estava pegando um homem intenso, um homem determinado, aleluia, um homem persuasivo, um homem que tinha conhecimento, um homem que não perdia, não aceitava perder em qualquer discussão, para agora aplicar no reino dele. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Então deixa eu te falar, existem pessoas, irmãos, determinadas no mundo, comunicativa, ousada, pessoas que não desistiam com facilidade, empenhadas em tudo que fazia. Mas parece que essas pessoas, algumas delas, quando elas chegam na igreja, elas se tornam pessoas sem expressão alguma. Você vê aquela pessoa que era, num bom baianês, né? Retada, não levava desaforo para casa, não desistia com facilidade,
via uma dificuldade, ia lá e não vou desistir. E outro dia ela... Aí a pessoa se torna crente e fica... Ô, vó, e aí, irmão, como é que tá? Tô lutando aí, tô na... Eu não entendo isso. Deus, Ele quer que você se mantenha intenso. Deus, Ele quer que você restaure essa força que Ele colocou dentro de você no seu nascimento. Você já nasceu com isso. Ele só vai mudar a direção disso. Ele só vai direcionar para o propósito que é eterno, para as coisas que são eternas, para as coisas que vão glorificar o nome dEle. Louvado seja Deus. Então às vezes a gente chega na igreja e as pessoas, elas simplesmente elas desaceleram. Não é para desacelerar, é só para mudar a direção. Quem me entende aqui? Olhe para o irmão e diga assim: não é para desacelerar, é para mudar a direção apenas. Continue intenso, continue destemido, continue persuasivo. Apenas mude a direção. Porque, meus amados, o ímpeto e a paixão fazem parte das grandes realizações históricas, também na igreja de Deus. Ou seja, Deus poderia usar um exemplo, Deus poderia usar outros grandes teólogos na época da Reforma, mas Deus quis usar Lutero. Por quê? Porque Lutero era ousado, Lutero era destemido, Lutero era tão ousado que ele pregou as 95 teses, irmão, ele não botou as 95 teses no poste. Ele poderia chegar na feira e distribuir as 95. Não, ele foi na porta da catedral e pregou lá, para mandar um aviso para o clero. Isso era um homem destemido, um homem que estava disposto a pagar o preço para restaurar a igreja de Cristo. Quem está me entendendo aqui? Aí Deus tem que usar um Lutero da vida. Então, se isso existe dentro de você, essa intensidade, se prepare, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e através da tua vida. Quem recebe esta palavra nessa noite aqui? Deus quer fazer isso. Deus quer que você continue intenso. Então, às vezes eu trabalhei muito na indústria. E teve um dia mesmo, eu fiquei 3 dias dentro da planta, sozinho, resolvendo um problema. Dormia lá no chão mesmo, não tinha lugar de dormir, não sei o que lá. Intenso ali, resolvendo uma situação, dentro de uma indústria. Aí eu chego na igreja, e Deus me pede coisa, e eu vou dizer: não, eu estou cansadinho, estou cansadinho, está demorando demais, está isso. Nós não podemos ser assim. Paulo está dizendo assim: você não era lá assim, intenso? Seja intenso também para as minhas coisas. Seja intenso para me buscar. Seja intenso para ir na direção que eu te der. Quem está me entendendo aqui? E você vai observar que Paulo, ele faz isso. Ele era um homem que ele mesmo disse que ele se chama de um abortivo, aquele que nasceu fora do tempo. Mas ninguém escreve mais do que ele. Nenhum dos apóstolos trabalhou mais do que ele. Porque quando ele foi, aleluia, resgatado pelo Senhor, ele continuou com a sua intensidade. Ele continuou com a sua determinação. Ele se tornou mais persuasivo ainda, mais ousado ainda. E é isso que nós precisamos entender aqui. Essa determinação. Esse homem que respirava. Sabe? Paulo respirava o propósito dele. Quem me entende aqui, meu irmão? Respirando. Esse é o texto, essa é a palavra. Ele respirava aquilo que ele defendia. Ele respirava aquilo por qual ele lutava. Ele respirava o propósito. Ele respirava a missão. Quem está me entendendo aqui? E às vezes Deus coloca algo grande na tua vida, e você fica brincando com aquilo. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Mas aquele homem não, ele respirava.
Sabe? Era a missão dele. Ele respirava aquilo. E Deus está te chamando hoje para você respirar o propósito que Ele colocou dentro de você. Para você respirar, para você ser intenso, porque grandes coisas vão acontecer a partir daí. Grandes projetos de Deus vão surgir na tua vida a partir daí. Para de ser lento com as coisas de Deus. Para de ser suave com as coisas de Deus. Para de ser suave com o teu ministério. E quando eu falo de ministério, eu não estou falando apenas de ministério eclesiástico. Eu estou falando de missões que Deus colocou lá na tua vida. Às vezes é numa empresa, às vezes é numa função. Eu não sei o que é, mas é também um chamado de Deus. Não é só chamado quem é chamado para pastor, não. Tem pessoas que são chamadas para ser advogado por Deus, para ser um médico, para ser, quem está me entendendo aqui? Para ser um empresário. E Deus está dizendo assim: eu te entreguei este dom nas tuas mãos. Seja intenso, porque eu vou te abençoar. Eu vou abrir grandes portas. A intensidade de Saulo o levou a testemunhar diante das maiores autoridades da época, de reis, de governadores, de príncipes, porque ele era intenso. Seja intenso, meu irmão, porque Deus vai te levar longe com a tua intensidade. Seja intenso, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer por meio da tua vida. E a Bíblia diz que ele segue, ele se dirige ao sumo sacerdote. E ele pega ali cartas. Eu não sei se você conhece a história de Atos, assim, o que é registrado em Atos. Mas Saulo, ele está prestes a se bater contra a materialização do conselho do seu mentor Gamaliel. Gamaliel reúne o sinédrio e diz assim: olha, deixa esse povo de mão aí. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for, vai acabar. Agora, se for de Deus, cuidado, porque vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Esse conselho de Gamaliel se materializa na vida de Saulo. Agora, sabe o que é mais grave aqui? Era que Saulo era discípulo de Gamaliel. Aí onde está a pancada? Ele rompeu com seu mestre. Ele rompeu com seu discipulador. E ele se envia a si próprio. Deixa eu te falar aqui algo muito sério aqui. Irmãos, a cegueira espiritual às vezes é uma consequência da surdez da alma. Eu vou repetir. A surdez espiritual às vezes é uma consequência da surdez da alma. Existem pessoas que estão perdidas no mundo porque deixaram de ouvir. Deixaram de ouvir. A Bíblia diz que é na multidão de conselhos que se faz a guerra, que se vence a guerra. E às vezes você está no meio de uma guerra e você se fecha. Sabe o que vai acontecer? Caminho de Damasco. Mas Paulo teve sorte, porque Deus usou de misericórdia com ele. Mas são muitos os que se autodestroem porque param de ouvir. Deixam de ouvir os conselhos que vêm de Deus. Homens e mulheres de Deus. Pastor, a quem eu devo ouvir? Primeiro, você tem que ouvir quem te ama. Você tem que ouvir pessoas que desejam a tua vitória. Segundo, você tem que ouvir pessoas que investem na tua vida. Quem está me entendendo aqui? Investe o quê? Investe tempo, investe dinheiro, investe capacidade, investe influência. Ouça pessoas que investem em você. Segundo, ouça pessoas, aleluia, que já venceram naquilo que você está lutando. Porque eles têm autoridade, eles têm propriedade para isso. E Saulo, ele não ouviu Gamaliel. Gamaliel disse assim: eu já vi isso acontecer. Já teve lá aquele Judas lá que arrastou um bocado de gente. Já teve o outro também. Não, isso aí, deixa de mão. Ele pega a experiência de Gamaliel e joga na lata do lixo. Diz: eu sou Saulo. Eu sei, eu sou o dono da verdade. Cuidado, meu irmão. Esse negócio de dono da verdade, eu fico preocupado com essas pessoas, principalmente na internet. Eles se acham o dono da verdade.
Não, isso aqui significa isso, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não, não é bem assim não. Nós precisamos ter uma visão um pouco mais holística das coisas. Eu que estudei engenharia, a engenharia te ensina a se afastar dos extremos. Tudo tem na engenharia é assim, ó. Isso aqui é um plástico resistente. Não, é resistente. Em 1 atm de pressão e na temperatura de 21 graus. Porque se eu aumentar a temperatura aqui para 100 graus, isso deixa de ser um plástico resistente. Quem está me entendendo aqui? Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos. A gente tem que tomar cuidado com os... eu já sei, eu sou o dono da verdade. Nós temos que tomar cuidado para não entrarmos no caminho de Saulo. Porque Saulo teve a misericórdia de Deus. E quando Deus deixa a gente seguir o nosso próprio caminho? Quem está me entendendo aqui? Então observe bem o homem, o cara que deu o conselho certo, Gamaliel. Este cara, ele era o mestre de Saulo, irmão. Isso aqui é muito grave. Saulo, sabe o que ele faz? Que nada, Gamaliel, você está velho. Essas suas ideias aí estão ultrapassadas. Essa sua ideia, você está antiquado. Que negócio de deixa de mão. A gente vai pesquisar e vai matar mesmo. Vamos tocar o terror em cima desses caras. E às vezes nós temos pessoas que estão assim perdidas na vida. Porque pararam de ouvir. Pararam de ouvir homens e mulheres de Deus. Pararam de ouvir pessoas que amam Ele. Que sabe, que querem o bem deles. Não deixe de ouvir quem te ama, meu irmão. Quem me entende aqui nessa noite? Não caia nesse erro. Não caia nesse erro, porque às vezes você acha que está certo. Você acha que, irmão, há caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim deles são caminhos de morte. De situações. Olhe, eu nem posso contar mais, mas eu vou contar por alto aqui. Eu já passei por situações que eu bati o olho e disse assim: rapaz, isso aqui é Deus, não tem como não ser Deus. Sabe? Negócio tudo. Só que eu, nesses 33 anos de evangelho, eu aprendi algo muito forte que eu vou passar para você agora. Coincidências existem. Cuidado. Porque às vezes a cena está se encaixando, mas é uma coincidência. E eu aprendi isso. E como foi que como o senhor não caiu na armadilha? Porque eu esperei Deus falar comigo. Mas o cenário, se eu interpretasse o cenário com os meus olhos, irmão, era Deus purinho, como dizem os pentecostais, era Deus purinho. Confirmação. Só que era uma coincidência. Coisas que se alinham pelo acaso. Nem tudo que está alinhado foi Deus que alinhou. Às vezes tem a coincidência. Coincidências de nome, coincidências de situação, coincidência. Aí você não é, mas quando você chega lá, não é aquilo. Não é. Não tem nada a ver, Deus não está. Foi apenas uma coincidência que aconteceu. Quem me entende aqui? Então você precisa olhar para esse texto com amor, porque esse texto vai nos livrar de enroscadas, de atrapalhadas. Quem é seu Gamaliel? Deus coloca Gamaliéis na nossa vida. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos instruir, para nos dar a direção, para nos mostrar o caminho. Quem é o teu Gamaliel, meu irmão? Nós precisamos ter Gamaliéis. A gente não pode andar sozinho aí não, tocando terror. Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus falou comigo, irmãos. Entenda aqui. Jesus aparece para Saulo, derruba Saulo, cega Saulo. Saulo diz assim: o que é que eu vou fazer? Jesus disse assim: você vai para lá. Lá vão te dizer o que você vai fazer. Deus sempre usa pessoas. Saulo pensou que Jesus ia falar tudo para ele ali, o bonitinho.
Não, peraí. Ah, Saulo, senta aí, eu vou te mostrar. Olha, você vai fazer assim, você vai fazer a Saulo. Não. Jesus disse para o servo dele: olha, esse daí é um escolhido. Ele não disse para ele, disse para Ananias. Ele é um escolhido. Ele não sabe não, viu, Ananias? Estou falando para você. E você vai lá orar por ele. Você precisa da igreja, meu irmão. Você precisa de pessoas que já caminharam a caminhada que você está caminhando. Parar com esse negócio que você é o cara. Paulo era o cara, disse: você vai receber. Foi batizado no Espírito Santo pela imposição de um irmão simples da igreja, um irmãozinho. Orou, ele foi curado. Não foi o pastor, Deus não mandou o apóstolo Pedro para ele. Deus não mandou o apóstolo João nem Barnabé. Não, é Ananias. Não despreze os Ananias que Deus colocar na tua vida. Porque Deus colocou a chave às vezes da tua vida, do teu ministério, do teu chamado na mão de Ananias. É forte, né? Aí Saulo vai. E aí, pá! Que aconteceu o quê? Uma luz mais forte do que a luz do sol ilumina. É Jesus. Saulo não teve uma visão. O próprio Cristo apareceu para ele em glória. E a luz cegou Saulo. E aqui eu quero que você entenda por que Saulo ficou cego. Você já perguntou-se isso? Por que Saulo ficou cego? Porque luz é conhecimento. Diga comigo: luz é conhecimento. Ignorância é trevas. Você sabe o que significa a palavra aluno? Alguém? Luno significa luz. É sem luz. Então a palavra aluno é aquele que não tem luz, que não tem o conhecimento. Então Saulo, que se achava o entendido, Saulo, que se achava o cheio de conhecimento, Jesus cega ele para dizer: você está em trevas. Você agora é o meu aluno. Quem está me entendendo aqui? Você não tem luz. Você agora vai aprender comigo. Você vai ser agora o meu discípulo. Então às vezes a gente se acha cheio de conhecimento. Todo o conhecimento que Saulo tinha, ele vai declarar isso. Ele reputa como perda para conhecer o verdadeiro conhecimento. E qual é o verdadeiro conhecimento? A pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade, a vida. Ele é o caminho. Aleluia, glória a Deus. Olha só, impressionante como a geração de hoje proclamam um conhecimento sem realmente possuí-lo. São arrogantes, acham que entendem de tudo. Basta fazer um cursinho pela internet ou em um fim de semana e já se acham verdadeiros doutores, prontos para ensinar e debater com qualquer um. Eu vi a escolha do Papa, né? Vi ao vivo quando ele apareceu ali. Na internet daqui a pouco tinha um bocado de especialista falando do Papa. Pessoas que nunca viram Papa, nem conheciam o cidadão. Não, esse aí é esquerdista. Não, esse aí é conservador. Esse aí defendeu isso. Esse aí defendeu. São assim. Nós estamos no meio de pessoas arrogantes, cheias de um conhecimento falso. Sabe, irmãos? Com arrogância característica, essas pessoas se tornam verdadeiros haters nas redes. Eles sabem, eles derramam, despejam ódio nos comentários, onde se veste de uma identidade que chega até a assustar. Quando lemos comentários e opiniões, os comentários mesmo sobre esse menino, um pregador aí, era cada coisa terrível, cada coisa absurda, irmão. O ódio despejado ali. Então, mas Jesus queria mostrar a Saulo que o conhecimento que ele tinha não servia de nada. Ele era ignorante acerca das coisas de Deus. Ele não conhecia aquilo que era verdadeiro. Ele estava numa situação pior do que a de Jó, porque Jó conhecia a Deus de ouvir falar, pelo menos. Quem estava entendendo aqui? Aleluia. Ele não conhecia nada.
aleluia, mas a sua realidade estava próximo a mudar. Deus marcou encontro com ele. Jesus marcou encontro com você nesta noite, no caminho de Damasco. Jesus estava próximo a revelar, sabe? A luz de Cristo revelou a Saulo que ele estava em trevas, cego espiritualmente. Ele precisava renunciar a tudo quanto achava que conhecia para ter acesso ao verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Cristo. E ele vai escrever isso lá depois aos Filipenses. Ele vai escrever essa experiência. Ele está falando da conversão dele. Eu vou ler para vocês Filipenses capítulo 3, versículo 6. Olha o que ele vai dizer assim, ó: segundo o zelo eu era perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei eu era irrepreensível. Ó, o cara se achava, meu irmão. Preste atenção. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Por quem? Por Cristo. Os títulos que ele tinha, os conhecimentos, a influência, tudo ele colocou nos pés de Jesus, para conhecer a Jesus. E ele continua: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri de novo a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que o quê? Para que possa ganhar a quem? A Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para, diga comigo, conhecê-lo. Não existe conhecimento. Sabe onde está o verdadeiro conhecimento? É o conhecimento do próprio Cristo. De nada vale o teu conhecimento. Você pode ser doutor, mestre, especialista, empresário, você pode ser o cara aí, mas meu amigo, você não é nada se você não tiver o conhecimento de Cristo. Porque o conhecimento de Cristo é o conhecimento que vai te levar para a vida eterna. O conhecimento de Cristo é o que vai te aproximar do verdadeiro Deus. É o que vai fazer com que você conheça quem de fato é você, com quem de fato é você e como você está. Porque quando nós nos deparamos com o verdadeiro Cristo, quando nós temos uma experiência com Cristo, aquilo que aconteceu com Saulo é o que acontece conosco. O quê? Nós nos prostramos diante dele. É muito forte isso. Quando você vê alguém, você vira alguém cheio de si ainda, essa pessoa não teve um encontro com Deus ainda. Ah, porque eu? Não, não é você, é ele. Olhe para o irmão e diga assim: não é você, é ele. É ele. Você precisa entender. Então o que é que eu tenho que fazer, pastor? Quando somos iluminados pela luz de Cristo, renunciamos a todo conhecimento e sabedoria humana que vá de encontro à sabedoria divina. Tudo. Paulo escreve aos 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o quê? Argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando você submete tudo aquilo que você sabe, todos os seus dons, a Cristo, a luz dele ilumina o teu conhecimento. Foi o que aconteceu com Saulo. Aquele homem que era o cara que conhecia a lei como poucos, ele pega tudo aquilo, ele rompe com o sistema, ele se torna perseguido, ele joga toda a sua carreira fora no lixo, e Deus pega do lixo e lança a glória dele. E
agora aquele homem vai testemunhar a reis. Eu acho maravilhoso o diálogo dele com o rei Agripa, né? Não sei se vocês já viram, é maravilhoso. Aquele homem vai agora a rei, vai para o governador Félix. Ele agora está diante dos grandes da época, porque ele resolveu pegar todo o conhecimento, tudo que ele tinha como ganho, tudo que ele achava que o destacava na sociedade. Agora tudo aquilo está nos pés de Jesus. Então, quando você tem um verdadeiro Deus, o verdadeiro conhecimento de Cristo, toda a sua glória humana, tudo aquilo que te torna pomposo, distinto, né, dos demais. Não, eu sou, não. Tudo isso você põe diante de Deus. Você diz: Deus, eu tenho tudo isso aqui, mas isso aqui não é nada. Eu quero te conhecer, eu quero me aproximar de ti. Aí Deus olha isso e diz assim: eu entendi. Aí Ele pega tudo aquilo que você colocou nas mãos, nos pés dele, e Ele lança a glória dele. E agora você vai muito mais longe do que você iria sem a glória dele. Quem me entende aqui? Deus não pega aquilo que você conhece, aquilo que você tem, e joga fora, não. É você que tem que lançar nos pés dele. Mas aí Ele vai pegar e vai usar para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Aplauda ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. E quando Jesus chega para Saulo, ele vai dizer: levanta-te. Saulo diz: o que é que eu faço agora? Ele diz assim: levanta-te. Diga comigo: levanta-te. E entra na cidade. Saulo não era o alto enviado? Agora Jesus vai enviá-lo. Ele não se auto enviou? Agora Jesus diz: agora eu vou te enviar. Levanta-te e vai para a cidade. Quando você tem um encontro com Deus, Deus te dá a direção certa. Deus te dá o endereço. Deus diz: você vai para a rua direita, você vai para a casa de um certo Simão, você vai ficar... Quem está me entendendo aqui? O homem que saiu atordoado, você pode estar aqui hoje assim, sem saber para onde ir, ou achando que está indo para o lugar certo. Mas se essa palavra está dentro de você hoje, se você permitir que ela lance luz em teu coração, você vai sair daqui com a direção divina. Você vai sair daqui como um Saulo. Sabe por quê, irmãos? Deus disse: levanta-te, porque ninguém fica prostrado no chão após um genuíno encontro com Deus. Não tem um. Ninguém fica prostrado. A primeira ordem de Jesus para Saulo foi: levanta-te, porque agora você vai se levantar na minha força. Você agora vai caminhar com a minha glória. Você agora vai caminhar na minha direção. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante, eu encerro aqui, que Saulo, ele tinha um outro nome, Paulo. Saulo era o nome hebraico dele, e Paulo era o nome romano, porque ele era cidadão romano. Saulo significa desejado, mas ele adota o nome romano, Paulo, que significa pequeno. Quem está me entendendo aqui? Ele era o desejado. Agora quando Jesus entra, quando Jesus transforma, ele agora se torna o pequeno, o menor dos apóstolos. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o pequeno. E Deus pegou o pequeno e tornou ele grande. Deus quer fazer isso com você nesta noite.